Graça e paz, amadas irmãos. Hoje estaremos estudando a última lição da nossa revista da Escola Bíblica, Vivendo no Amor de Deus. Estudos nas cartas de João. E a lição de hoje é a de número 17, que tem por tema: que tipo de membro você é? E o nosso estudo está baseado na terceira carta de João, que tem 15 versículos, que estaremos lendo no decorrer da aula. Nesta lição, seremos levados a refletir sobre a nossa condição como servos e membros do corpo de Cristo, almejar ser um vaso útil nas mãos de Deus e estarmos em ação na igreja para sermos verdadeiros cooperadores para o reino de Deus. O apóstolo João, tanto na segunda como na terceira carta, se intitula como o presbítero, palavra que originalmente indicava um homem idoso, um ancião, um termo que expressava a idade avançada do apóstolo, a sua autoridade e a sua posição como testemunha ocular. João era o último apóstolo de Jesus que ainda estava vivo. Quanto à data em que escreveu sua epístola, o mais provável é que tenha sido logo depois de escrever a segunda epístola, entre 90 e 95 depois de Cristo. Tradicionalmente, o Evangelho de João e as epístolas joaninas tiveram sua procedência da cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor, naquele contexto. João viveu até o fim do primeiro século ou até o começo do segundo século. Tudo indica que as 3 cartas de João foram escritas e enviadas às comunidades cristãs da Ásia Menor. As principais cidades dessa área eram aquelas cidades citadas em Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, além de Colossos e Hierápolis. Em sua terceira carta, João claramente menciona o destinatário, Gaio, que provavelmente era membro de uma das igrejas que estavam sob a supervisão espiritual do apóstolo, diferentemente da primeira, que era uma carta circular dirigida a congregações da Ásia Menor, e da segunda, que foi enviada a uma senhora e sua família, ou a uma igreja e seus membros, sendo esta última corrente citada o entendimento da maioria dos historiadores. O foco da epístola era um problema eclesiástico quanto à recepção dos mestres itinerantes. Na segunda carta, o apóstolo adverte os cristãos a não oferecerem hospitalidade aos falsos mestres, como nós vimos em 2 João, do versículo 7 ao 11. Já na terceira carta, nessa que estudaremos agora, João condena a falta de hospitalidade aos ministros fiéis da palavra de Deus. A igreja do primeiro século tinha o hábito de enviar ministros dos apóstolos ou das igrejas. Esses homens ministrariam em uma congregação local por um certo tempo, dando-lhes apoio espiritual e instruções doutrinárias. A igreja de Jerusalém começou a evangelizar as áreas circunvizinhas deste modo. Conforme os ministros itinerantes viajavam de um ponto a outro, buscavam auxílio e consolação das igrejas das comunidades por onde passavam. Outro sim, o apóstolo, em sua terceira epístola, menciona 3 personagens, Gaio e Demétrio, que tinham um bom testemunho de serem servos fiéis a Deus, defensores da verdade expressa pelo Evangelho de Jesus Cristo e obedientes aos mandamentos. O terceiro chamava-se Diótrefes, que burlava os mandamentos de Cristo a respeito do amor fraternal. Foi um líder cheio de ambição pessoal em vez de amor a Cristo Jesus e aos próximos. Em referência a estes 3 nomes, o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu em seu comentário sobre a carta de 1ª, 2ª e 3ª João. Ele escreveu o seguinte: na igreja visível,
Há salvos e perdidos. Há crentes genuínos e crentes falsos. Há os que amam a Deus e buscam a sua glória. E há aqueles que amam a si mesmos e estão interessados apenas em sua própria projeção. E o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o testemunho de Gaio. E o autor, ele usa por tema Gaio, um membro fiel. E eu estarei lendo o versículo 1 e 2 da terceira carta de João. E diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O destinatário da carta é um irmão amado chamado Gaio. Este nome era muito comum entre os romanos. O Novo Testamento faz referência a 3 homens com este mesmo nome: Gaio, de Corinto, Gaio, da Macedônia e Gaio, de Derbe. Eu deixarei as referências bíblicas escritas no vídeo. Assim sendo, não há como identificar com clareza a qual dos Gaios o apóstolo escreve. João enviou uma saudação bem interessada a Gaio, desejando que a sua condição física fosse um reflexo da sua condição espiritual. E o autor da nossa revista vai trazer o primeiro subtópico, a reflexão do testemunho de Gaio, fidelidade à verdade. E agora eu estarei lendo o versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio demonstrou fidelidade doutrinária. Foi um servo que andava na verdade. A sua reputação por praticar o que pregava era exemplar. Tanto que alguns evangelistas itinerantes que tinham sido acolhidos por Gaio quando retornaram à companhia do apóstolo João, testificaram-lhe as notícias sobre o bom tratamento que tinham recebido da parte de Gaio. A verdade aqui refere-se ao conjunto de verdade transmitido à igreja por parte dos apóstolos e profetas, ou seja, as Escrituras. Irmãos, como é bom sermos acolhidos, sermos cuidados, sermos amados. Como é bom! E esses missionários itinerantes, quando encontraram com João, falaram sobre esse tratamento que receberam de Gaio. Um tratamento sincero, verdadeiro, porque ele era verdadeiro e vivia a essência da palavra de Deus. Que possamos dar bom testemunho e que possamos reconhecer aqueles que, assim como Gaio, nos acolhem com palavras, com o ouvir, e nos acolhem naquilo que são as nossas necessidades. Que possamos refletir esse bom exemplo que Gaio nos deixa registrado na carta de João. E o segundo subtópico que o autor traz sobre o testemunho de Gaio é a fidelidade no comportamento. E no versículo 4 nos diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A grande alegria de João foi ver o seu filho na fé andar na verdade, isto é, andar segundo a palavra de Deus e não segundo os caminhos do mundo. É bom notar que o nosso comportamento como crentes depende da nossa posição doutrinária e da nossa fé em Jesus Cristo. O crente que é instável na sua posição doutrinária vai demonstrar instabilidade no seu comportamento como cristão. É uma questão de ser e estar. Se sou cristão, vou viver a obediência aos mandamentos de Deus. Quando estou cristão, vivo uma vida de instabilidade, ficando à mercê de doutrinas falsas e tendencioso aos prazeres mundanos. Gaio era um cristão transparente, genuíno. Não havia dicotomia entre sua profissão da fé e a sua prática de vida, entre a sua doutrina cristã e a sua ética cristã. O terceiro subtópico que o autor traz a reflexão sobre o testemunho de Gaio
é a fidelidade no serviço. Dos versículos 5 a 8, João diz que o apoio de Gaio a pastores itinerantes deve ser contínuo para que ele continue sendo um obreiro e irmão na fé. O versículo 5 nos diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Neste versículo, o apóstolo externa a razão pela qual Gaio dava alegria. Gaio acolhia aos pregadores itinerantes do Evangelho, praticando hospitalidade, tanto para com aqueles itinerantes a quem ele conhecia, como para aqueles que ele não conhecia, procurando sempre ajudá-los em sua missão, dando-lhes o necessário para prosseguirem. E no versículo 6 nos diz: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, bem farás, e encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. A reputação de Gaio, pela sua hospitalidade e bondade, também era bem conhecida pelas igrejas da região. Além de dar suporte, alimentação e um teto para os evangelistas itinerantes se abrigarem, Gaio também dava suporte financeiro para que os mesmos continuassem em sua jornada missionária. Louvado seja Deus! E o versículo 7 e 8 nos diz: pois por causa do nome que se saíram, nada recebendo dos gentios, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Por amor a Cristo. Versículo 7, por causa do nome, visando a propagação do Evangelho, foi que aqueles evangelistas itinerantes saíram a campo, e Gaio os auxiliara para que não sofressem privações e dificuldades em suas necessidades básicas. Nós nos tornamos cooperadores do serviço do Senhor quando apoiamos os missionários, quando seguramos do outro lado da corda, seja ajudando através das orações, seja apoiando de forma financeira, ou seja acolhendo, recebendo, dando palavras de apoio. Nós precisamos segurar do outro lado da corda. No contexto desses versículos, notamos que as pessoas que receberam a hospitalidade da parte de Gaio eram obreiros que saíram com o Evangelho por causa do nome de Jesus. Eram missionários anunciando a palavra das boas novas, o Evangelho, a palavra que salva e que liberta. Gaio os acolhia, os ajudava, assim como devemos fazer nos dias de hoje, acolher um irmão missionário, ajudar financeiramente quando possível, orar por cada missionário espalhado na face da terra. Nossa igreja abraça missões. Hoje, inclusive, eu estou usando a camiseta da campanha de missões que estamos vivendo. Cada classe tem apoiado, tem ajudado, cada departamento da igreja tem abraçado, tem se envolvido, tem ajudado financeiramente, tem orado. Mas lembrem-se que cada um de nós recebeu a ordem de Cristo para anunciar a sua palavra, que salva e que liberta. Que possamos cumprir o id e nos colocarmos diante de Deus como servos e anunciar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Anunciar para os nossos familiares, amigos, por onde quer que estejamos caminhando, que possamos ser missionários, cumpridores do id de Cristo. Mas notem que as ações de Gaio contrastavam fortemente com a reputação negativa de Diótrefes. E agora, o tópico 2 da nossa lição, o autor nos convida a refletirmos sobre o testemunho de Diótrefes e diz: Diótrefes, um membro egocêntrico. Diótrefes era o oposto de Gaio. Gaio era um crente que andava na verdade, amava os irmãos e praticava hospitalidade. Diótrefes só amava a si mesmo e se recusava a receber os evangelistas itinerantes, não permitindo que ninguém os recebesse. Caso contrário, seriam expulsos da igreja. Ao que parece, o apóstolo havia escrito uma carta anterior à igreja, talvez sobre o tema hospitalidade, mas ao que parece, Diótrefes a rejeitou.
não seguiu a orientação e a autoridade apostólica. Vamos analisar a seguir 5 características de Diótrefes. E a primeira característica que o autor nos traz à reflexão é um espírito egoísta. No versículo 9 nos diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. E aí eu destaco a frase, que gosta de exercer primazia entre eles. Diótrefes não quis aceitar o segundo lugar. Tinha de ser o primeiro. Na Bíblia de Estudo MacArthur encontramos a seguinte reflexão. O termo primazia expressa a ideia de desejar ser o primeiro. Refere-se a alguém egoísta e egocêntrico que busca os próprios interesses. A linguagem sugere um demagogo que se autopromovia e não servia a ninguém, mas queria que todos servissem somente a ele. É muito fácil usar os trabalhos da igreja para nos promover e não para dar honra a Deus. Um membro ambicioso é um grande problema em qualquer igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas em Gálatas 6, versículo 14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O egoísmo é uma raiz enxertada no pecado que dá origem a outros pecados. Ter a Cristo como Senhor é a grande característica do verdadeiro cristão. Infelizmente, Diótrefes tinha a si mesmo como Senhor, e o seu narcisismo o fazia idolatrar a si mesmo. E o segundo subtópico, o autor nos traz a reflexão, atitude orgulhosa. E aí eu destaco a frase, não nos dá acolhida. Diótrefes se recusou a aceitar a autoridade apostólica de João sobre a congregação local. Diótrefes era o exemplo oposto da bondade e hospitalidade para com os servos de Deus. O orgulho e a soberba são pecados intoleráveis aos olhos de Deus, se não vejamos. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. E em 1 Pedro 5, versículo 5, nos diz, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Louvado seja Deus. E a terceira característica que o autor nos traz à reflexão sobre Diótrefes é a língua maliciosa. Dentre os pecados de Diótrefes constavam ataques verbais a João e a seus representantes, bem como oposição ativa aos que queriam ajudar aos pregadores itinerantes. Assim, pois, Diótrefes era um exemplo vivo de insubordinação e rebeldia. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um trecho do seu livro Com Jesus na Escola da Vida, nos faz um relato a partir da explanação do exemplo da vida de Caim e Abel. E ele diz o seguinte: antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa vida. Não podemos separar o culto da vida. Nossas músicas serão apenas um barulho aos ouvidos de Deus se a nossa vida não estiver em sintonia com a sua vontade. No livro de Amós, no capítulo 5, o versículo 22 ao 24 nos diz: mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Louvado seja Deus. E no versículo 10, a palavra de Deus nos diz, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los
e os expulsa da igreja. E agora eu destaco a frase proferindo contra nós palavras maliciosas. Isso é uma atitude que demonstra um caráter inclinado para o mal, um coração repleto de malícia e crueldade. A ambição pessoal pecaminosa nunca está satisfeita, procura sempre se expandir. Diótrefes é um exemplo negativo do amor fraternal, se é que pode ser chamado amor. Nos dias atuais, seria taxado como um tremendo fofoqueiro, um caluniador. Tiago tinha razão quando disse que a língua é fogo, que nós já estudamos. Tiago 3, versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está sujeita entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em Jeremias 9, versículo 5, nos diz: cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19, nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E a 4ª característica que o autor nos traz à reflexão sobre o testemunho de Diótrefes é a influência pecaminosa. Nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Além da palavra maldosa deste servo infiel, ele ainda tinha atitudes repreensíveis. Diótrefes agia de maneira nociva. Ele contrariava as regras da hospitalidade cristã ao negar abrigo aos evangelistas itinerantes. Deste modo, ele estava servindo intencionalmente de obstáculo para a propagação da palavra de Deus. Porém, o mesmo versículo no início aponta sobre a ação de João: se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras. A autoridade apostólica de João significava que Diótrefes tinha de responder à sua conduta. O apóstolo não ignorou essa usurpação do lugar de Cristo na igreja. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 16. E a 5ª característica que o autor nos traz à reflexão é o exemplo pecaminoso. Versículo 11 nos diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O versículo 11 introduz o elogio de Demétrio. No versículo 12, Gaio deveria imitar Demétrio como modelo exemplar para suas ações. Não imites o que é mal. A prova do nosso compromisso com Deus é rejeitar pessoalmente o mal e adotar uma vida pautada pelo bem. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A declaração do apóstolo pode indicar que as ações de Diótrefes provavam que ele nunca havia sido um cristão verdadeiro. E o 3º tópico da nossa lição vai falar Demétrio, um membro com bom testemunho. Em 3 João, versículo 12, nos diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho
é verdadeiro. Todo mundo falava bem de Demétrio, João, Gaio, a igreja e a verdade. Ele tinha um testemunho fiel. Como no caso de Gaio, Demétrio era um nome bastante comum no mundo romano. Pode ser visto em Atos 19, versículo 24 e 38. Não há uma definição clara sobre ele fora desta epístola. Ele pode ter sido o portador dessa carta, que também servia para recomendá-lo a Gaio. Eu destaco a frase: todos lhe dão testemunho. Como a de Gaio, a reputação de Demétrio era bem conhecida na região, até a própria verdade. Demétrio era um modelo excelente a ser imitado porque praticava a verdade. A palavra de Deus era praticada em sua vida. Gaio e Demétrio deixaram um testemunho de boa reputação, um testemunho de amor, comunhão e fidelidade à verdade revelada na palavra de Deus. Qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o meu? Qual tem sido o seu testemunho? Nós estamos deixando marcas de amor, de compaixão, de fidelidade, de retidão, de mansidão. Qual tem sido a marca que estamos deixando por onde passamos? O Espírito Santo de Deus nos leva a essa reflexão. E somente cada um de nós, no nosso particular, e Deus sabe qual tem sido o testemunho que nós estamos construindo enquanto peregrinos aqui nesta terra. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a você foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Filipenses 1, do versículo 27 ao 30. Irmãos, a conclusão da terceira carta é semelhante à segunda. Ao finalizar sua epístola, João parte para as informações finais e saudações. O apóstolo encerra a carta com uma saudação de paz, característica de cartas gregas. A expressão nome por nome demonstra que provavelmente João conhece bem os membros da igreja e pede a Gaio que saúde cada um pessoalmente. Leremos agora a palavra de Deus do versículo 13 ao 15. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Aos amigos que te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém e amém. Irmãos, Deus pode fazer dos escombros de uma vida trágica, como a de Diótrefes, uma vida bonita, como a de Demétrio. A graça de Deus pode pegar um Simão cheio de falhas e transformá-lo num Cefas, uma rocha. Estudamos em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. No dia de hoje, o Espírito Santo de Deus nos convida a uma reflexão, a uma autoanálise, que possamos nos despir do nosso eu, que possamos olhar para dentro de nós e pedir a direção de Deus para essa reflexão, se há algum caminho mau
se há algo que precisa ser moldado, que nos apresentemos diante de Deus como vasos, para sermos moldados pelo olheiro, que é Cristo Jesus. E se você, que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus hoje te convida a essa reflexão. Nós não somos perfeitos. Mas se tão somente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Declare no dia de hoje que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tende sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz é o resultado da graça salvadora de Cristo sobre os salvos. Os verdadeiros cristãos sempre irão expressar a paz de Cristo e viver em amor fraternal, obedecendo aos preceitos sagrados e sendo verdadeiros em todas as atitudes. Sendo verdadeiros em todas as atitudes. Que Deus nos abençoe e nos direcione em todo o nosso caminho, enquanto peregrinos formos nesta terra. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nossas vidas. Tenhamos todos um dia abençoado na doce e santa presença de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo estudo. E antes de concluir a nossa lição, eu gostaria de apresentar a revista que estudaremos no próximo quadrimestre, o Evangelho de João. Que Deus a todos abençoe e até o próximo estudo.